Olá pessoal, hoje é dia 29 de novembro de 2023, estou aqui na salinha do IPPB, acabamos de fazer mais uma reunião de radiação de energia aqui em silêncio para a humanidade e como vários de vocês já sabem, porque eu já postei áudios dessas reuniões em outras ocasiões, de vez em quando pinta um mentor, uma presença extrafísica, eu capto e falo às vezes durante a reunião. E hoje apareceu um xamã, pele vermelha, América do Norte, e passou uma comunicação para mim. Assim como já apareceram xamãs da área amazônica, da área andina, isso vai do andamento do trabalho naquele dia. E ele me passou um conteúdo mental que eu captava aqui no chakra frontal e falava do meu jeito aqui. Então não era uma psicofonia. Então eu falava assim, olha, ele está me dizendo isso mentalmente, e aí eu ia veiculando aqui do meu jeito num estado alternativo de consciência, não era mediúnico, mas era anímico pela minha parte de pegar o conteúdo, mediúnico pela parte dele. E aí eu acho que a mensagem dele é bem legal e pode ser útil para outros estudantes e grupos espirituais. Então vou disponibilizar mais uma vez um áudio da nossa reunião. Não é filmada, porque às vezes tem gente que cobra, você não filmou, isso é uma reunião privada, que eu estou tirando o áudio, não é uma coisa para botar no YouTube, só estou tirando o áudio na parte que importa para outras pessoas. E quando nós acabamos essas reuniões, todo mundo diz o que sentiu, o que viu, e a gente converge informações e bate as informações, o que um viu complementa o que o outro viu, então a gente tem todo esse bate-papo no final que também não entra aí nos áudios, só o conteúdo da mensagem. Eu espero que seja útil para vocês. O objetivo é só esse, somar com outros grupos, não tem intenção de doutrinar ninguém ou exigir que alguém acredite nisso, simplesmente é o conteúdo que eu gosto de passar, sendo útil para outras pessoas. Está aí cumprida a nossa tarefa, que é de compartilhador de informações, e aí que o próprio conteúdo das palavras possam levar a sintonia adequada para vocês. Aí o Diego está aqui filmando essa introdução, e eu pedi ele para botar umas imagens de fundo, ele vai colocar. E aí nós estamos disponibilizando mais um áudio aí da nossa reunião aqui, tá bom? Um abraço. Tem uma presença extrafísica nova aqui hoje, que é um xamã norte-americano, um homem forte, cabelos grandes, enrolado numa manta típica que os indígenas se protegem do inverno na América, e ele tem um corvo em cima de um dos ombros. E também aparecem imagens de outros corvos. E ele está aqui hoje, participando aqui do nosso trabalho, e ele quer passar um conteúdo espiritual. Eu vou captar e do meu jeito eu vou falar com as minhas palavras, pegando o fluxo mental dele. É um homem simples, bem tranquilo, forte, uma fortaleza espiritual, discreto, bem humilde e muito assertivo, muito firme no que ele passa. A concentração dele pelo olhar, bem forte, não deixa dúvida. E a primeira coisa que ele projeta é que, antes de mais nada, nós elevemos os nossos pensamentos ao grande Espírito, Senhor absoluto de tudo, que é essencial antes de qualquer trabalho espiritual, elevarmos nossa consciência ao poder maior, que nos permite estar aqui e que é o Senhor absoluto de tudo, desde as estrelas até os grãos de areia. Ele fala que a energia dos corvos, muita gente se assusta porque associa com a ideia da morte, mas que não é isto. O corvo representa o elo
do homem com o mundo espiritual, com aqueles que já passaram e que as pessoas erroneamente chamam de mortos, mas que são espíritos vivos, como sempre, pedacinhos de luz do grande espírito, imortais, e que o corvo representa a abertura do portal entre este plano e os outros, na comunicação espiritual, e que por isso muitos têm medo desse arquétipo, deste animal de poder, mas que para aqueles que mexem com a parte espiritual, o corvo é apenas isso, um elemento interplanos, um portal em forma de ave, um elemento de comunicação do mundo espiritual para o mundo dos homens e vice-versa, e que ele opera dentro desta energia. Ele fala que o clã dele é o clã dos corvos, mas que existem outros clãs aos quais os xamãs se ligam espiritualmente, que existe o clã das águias, e a águia representa a ave que voa bem alto, nas grandes extensões aéreas, e tem uma visão de horizonte muito longe, bem larga, e que mesmo voando pelos grandes espaços, tem que retornar ao ninho no alto da montanha. E que isto lembra as pessoas, homens e mulheres, que viajam para fora dos seus corpos, acessando os espaços espirituais, mas que depois tem que voltar ao ninho, que é o seu corpo, sobre a montanha, que é o mundo no qual está vivendo. Ele cita o urso como interiorização, de que o urso hiberna no inverno, se recolhe e depois volta com toda a plenitude, com toda a força, e que em muitos momentos, atarefados pelo trabalho, saturados do contato com as dores do mundo, muitos estudantes espirituais precisam de um recolhimento, um tempo de regeneração para hibernarem dentro de si mesmos, para posteriormente retornarem com toda a força. É importante o recolher-se em si mesmo, sem dependências externas de nada, se regenerando dentro do próprio espírito que é, na mesma força espiritual que tem, tranquilamente mergulhando dentro, se regenerando, se reequilibrando, com o intuito de mais tarde retornar com toda a força ao trabalho, mas que é necessário hibernar um pouquinho dentro de si mesmo. Já o búfalo, ele diz que representa a abundância, o alimento. E que muitos xamãs trabalham com esta energia de abundância na natureza e trazem os fluidos vitais para a cura invisivelmente aos homens. O espírito do búfalo é forte, generoso, abundante de vitalidade. E o xamã que opera nesta energia também é assim. E que são trabalhadores espirituais que não falam muito. Eles trazem a força, trazem a vitalidade, e que sua comunicação é pela energia, não é pelo diálogo ou pela informação. Por sua presença, eles fortalecem o ambiente.
Ele diz que na iniciação xamânica verdadeira, o xamã enfrenta a noite sozinho, sentado no alto da montanha, só ele e os espíritos na noite. E que então ele vence a si mesmo, cortando qualquer medo e se fortalecendo. E que o xamã que trabalha na cura jamais julga a ninguém, somente exerce sua função, que é ser um elemento de cura, captando as vibrações mais altas e espargindo-as para quem precisa. Xamã não julga, xamã cura. Ele diz que a trilha do xamã é a do guerreiro de dentro, aquele que palmilha o deserto dentro de si mesmo e vai criando oásis dele mesmo sobre esse deserto, enchendo de vida, primeiro dentro dele mesmo, e que ele sabe que essa vida é impossível sem o grande espírito nele, e que nenhum xamã se arroga como causa de nada, porque a causa é o grande espírito. E que o xamã pisa na terra com respeito e ao mesmo tempo olha para o céu com respeito, e que ele, xamã, está entre o céu e a terra, respeita o alto, respeita o que está embaixo, e assim ele se respeita e respeita aos outros. Xamãs não costumam falar muito, porque sabem que aquilo que eles desenvolveram verdadeiramente não pode ser limitado pelas palavras. Eles ensinam com o olhar, com a energia, com a sabedoria e o seu propósito. E que muitas pessoas se aproximam querendo arrancar deles informações espirituais, as quais eles não estão autorizados a passar. E que isto é passado de xamã para xamã pelo olhar. E que quando eles olham, se alguém estiver sintonizado, compreenderá o que está nesse olhar e sentirá sua energia, e assim saberá. E que ele está aqui hoje, aparentemente somente ele, mas que ele está ligado com todo o clã dele em outros lugares. E que os seus parceiros sabem que ele está aqui. E que também para ele é uma honra estar aqui, e assim como é uma honra os seus parceiros saberem que ele está aqui. Ele revela que esta maca que está aqui em frente, para nós imaginarmos como se fosse a coluna dorsal, a espinha dorsal desta sala, que esta é uma imagem representativa de um trabalho espiritual, e que outros povos poderiam associar outros símbolos aqui na maca, também representando energias mais altas. Ele fala
que seres mais altos, que são pura luz, são muito serenos e generosos, e que nós não os percebemos, porque estão em planos muito elevados, mas eles nos percebem, porque estão além do limite do tempo e do espaço, e assim são capazes de sentir nossas mentes, nossos pensamentos e nossas intenções. São capazes de comungar mentalmente com todas as pessoas e elas não percebem. E que eles não estão isolados em lugares mais altos ou planos além, estão conectados pela força de uma consciência maior. E que trabalhos espirituais têm vários níveis, várias presenças que ajudam em planos diferentes, que vão se sucedendo mais acima e mais além, até a transcendência, e tudo está unido. E do mais alto pode vir a inspiração, as grandes ideias, a força espiritual nos planos mais densos, e em cada pessoa imbuída desta ligação espiritual. Ele fala que não importa a forma que as palavras dão às ideias, importa mais o conteúdo delas. Porque o grande Espírito está em todos os povos. Também fala que muitas noites ele caminhava sozinho pelas terras desérticas, porque o xamã aure força muitas vezes na solidão. Então ele caminhava solitário por fora, mas preenchido pelo grande Espírito por dentro, e que esta era uma forma de se regenerar também, ficar sozinho na natureza, e assim acalmar a mente e serenar as emoções, para depois retornar ao trabalho com toda a força. Seja o xamã indo ao alto da montanha, caminhando pelo deserto, ou olhando as águas correntes do rio, ou as águas correntes de uma cachoeira, e se permitir estar ali sem pensamentos que sequestrem sua atenção para outros lugares, simplesmente estando ali, reverenciando a natureza ali, sabendo que existem espíritos na natureza que também os observam. E que nenhum trabalhador espiritual de área alguma pode achar de que a força é ele. Não, a força é o grande Espírito nele. Sem esta noção, o trabalhador espiritual tropeça facilmente, e podendo ser enganado por ele mesmo, ou por espíritos maldosos que querem sua queda, seu desvio. E ele também fala que existe um fluxo de energia interligando a todos nós aqui na reunião. A energia lateralmente passa por um, entra no outro, interligando, como um fluxo contínuo de ida e volta que circula através dos nossos corpos, nos unindo energeticamente. E que espiritualmente, o que nos une são os objetivos. Então ele diz
que nós somos um pouco águias, no sentido de voar além. Que nós somos um pouco corvos, no sentido de estarmos ligados ao mundo espiritual. E que nós somos um pouco búfalo, quando estamos trabalhando espiritualmente, doando energias a favor dos mais carentes, ou fazendo qualquer atividade social que redunde em benefício ao próximo. Que este é o espírito do búfalo em nós. E ele chama atenção então para esses 3 clãs: o clã dos búfalos, o clã dos corvos e o clã das águias. E que existem outros clãs associados a outros animais de poder, mas que hoje a sugestão dele é em cima desses 3 clãs, e que nós somos pedacinhos destas atmosferas, e que este é o recado que ele veio dar hoje, em nome de todo o clã do corvo, que são seus companheiros à distância. Nós estamos ligados, nós somos irmãos de jornada e de objetivos, nós somos parceiros de senda, e ele assevera que o cultivo da amizade é muito importante para manter as conexões. Estar ligado um com o outro, como amigos, como espíritos na matéria, irmãos ligados. E que acima de todos nós, o grande espírito, e que ninguém se sinta desrespeitado pelo ceticismo dos outros no mundo. Simplesmente que cada um caminhe na senda que escolheu caminhar. E também está aqui uma outra presença feminina, indígena, norte-americana. Uma mulher que opera também nas artes xamânicas da cura, no sagrado feminino. E ela é silenciosa. Está aqui, e este xamã do clã dos corvos diz que ela é discreta e que ela está aqui hoje acompanhando. E que oportunamente ela se apresentará novamente aqui. E ele conclui novamente dizendo que o poder vem do grande Espírito, que nós nunca nos esqueçamos disso, e que esta é a grande bênção de nossas vidas. Terra, água, fogo, ar, energia, tudo está interpenetrado pelo grande Espírito. E ele agradece
a oportunidade de estar aqui, que ele se sente honrado. Novamente ele diz isso. E que quando for permitido a ele, novamente ele virá. Mas que eventualmente virá esta xamã e se comunicará no momento certo. Devagarzinho, vai voltando ao seu normal.